Nossa Senhora, que maravilha! Mais um dia aqui no nosso estúdio da Must University. E hoje, gente, hoje o nosso convidado é simplesmente um homem que tem uma das histórias mais emocionantes e histórias de transformação que eu já vi na minha vida. Seja bem-vindo aqui nos estúdios da Must University, meu querido amigo Mário Mendes. Muito obrigado. É uma honra para mim, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Que bom, meu querido. Gente, Mário tem uma história maravilhosa. Aliás, vocês sabem que a gente está trazendo aqui nos estúdios da Must, né? Através aí desse meu trabalho de entrevistadora, né? De entrevistadora curiosa, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa, adoro escutar as histórias incríveis das pessoas e me inspiro muito nelas. Então, gente, hoje Mário veio contar um pouco sobre a história dele. Veio contar pra gente da época que ele estava no Brasil, como ele veio para os Estados Unidos, né? Como ele foi adquirindo conhecimento, transformando a vida dele e a vida das pessoas. Mário, onde tudo isso começou? Me conta como é que era o Mário lá dos 13, 14 anos de idade. Por aí. Muito legal. Eu costumo falar para todo mundo que hoje eu moro no país mais rico do mundo, mas eu continuo mantendo meus olhares para os países mais pobres. Os meus 13 anos de idade, e aí depois, né, tudo começou de fato com o empreendedorismo na minha vida. Meu pai sempre foi um homem da livre iniciativa, o nome que era dado ao empreendedorismo no passado. Exatamente. Né? Resumo, ele fazia bicos dos mais variados que você possa imaginar, desde montagem de balanças industriais até serviços pequenos de pintura. O que tinha de serviço, meu pai pegava. E durante esse processo que meu pai teve de construção de balanças de pesagem, como soldador, numa empresa que era dele, eu sempre fui um menino muito curioso, né? E ali acabei entendendo um pouquinho como é que faz uma solda, como é que monta o equipamento, como é que funciona motores elétricos. É o básico de uma ferramentaria. E eu mal fui saber, né, de que anos depois aquilo iria transformar minha vida. Gente, vocês viram que a curiosidade, né, Mário? É isso. A curiosidade é uma característica, parece que ela nasce com o empreendedor. Nasce. Como é que pode, gente? Foi o que você acabou de falar, né? O empreendedor, ele é extremamente inquieto e curioso. E foi nessa sua curiosidade, olhando teu pai ali, fazendo a montagem, né? Que você disse que te trouxe aí para onde você está hoje. Mário, e aí, fazendo esses pequenos trabalhos, eu adorei o bico, porque é bico mesmo. Isso. E é incrível, porque o empreendedor operacional, né, o operacional estratégico, ele fica o tempo inteiro fazendo bico. Eu adoro. Exato. Eu acho isso tão bacana. E aí, me conta. Se você for ver, até uma analogia, né? O bico de hoje talvez chamaria-se new business, aquela pessoa que faz uma série de atividades, né? E não está vinculada, propriamente dito, a nenhuma empresa. Mas, de fato, essa atividade, né, informal que eu tocava com meu pai, ela me possibilitou que desde muito cedo eu tivesse um negócio. E era uma fábrica de chinelos, com uma máquina que meu pai fez no fundo de casa, né, para fazer prensagem de chinelo. E foi essa fabricação de chinelo simples, né? O quê? Uma espuma, né? Polipropileno expandido. E essa espuma me fez com que hoje eu pudesse ser um profissional de tecnologia da informação, já que foi ela que financiou meus estudos em processamento de dados. Ainda lá no início dos anos 90. Aí eu entrei no mundo da tecnologia. Eu vivia um mundo de ferramentaria. E aí eu fui estudar no auge da transformação da microinformática. Talvez nem todos, né? Talvez com mais de 45 anos vão entender. Vão se lembrar, né? Que o mundo passou por uma transformação entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, que era o bug do milênio. Então, ninguém sabia se as companhias aéreas iriam funcionar, se o sistema de distribuição de energia, porque os computadores foram programados para aquela fase, mas não para o novo milênio. Então, isso eu participei do zero da construção de muitas das tecnologias que hoje a gente chama-se de microinformática. Então, eu participei daquele momento chave. E é muito interessante, né? Porque, às vezes, eu tenho uma memória um pouco curta, né? Estou trabalhando através da neurociência isso. Mas eu me lembro
que eu tenho 47, né, Mário? Você tem? 45. 45, 47. Os primeiros trabalhos que a gente fazia no computador. E aí a gente tinha aquele disquete fininho, depois Sim. do fininho foi para aquele menor, né? Isso. Depois do menor nós fomos para o pendrive. Isso. E é maravilhoso isso quando a gente consegue lembrar, quando a gente consegue lembrar e imaginar que passamos do analógico para o digital e estamos aqui. Você não só participou, como você contribuiu ali, literalmente, né? Dessa parte de computadores e tecnologia. Contribuir. E contribuir com muito privilégio, porque esse estudo de processamento de dados me possibilitou que eu aplicasse por uma vaga de estágio através de uma empresa terceirizada no Hospital Albert Einstein. Uau. Então, eu sou um profissional de tecnologia da informação, mas eu tenho uma especialização muito forte dentro da área de engenharia clínica. Então, lá no início dos anos 2000, eu fui para dentro do Hospital Albert Einstein, e no Hospital Albert Einstein, muita coisa do que a gente fala hoje, né, dessa disrupção tremenda na tecnologia hospitalar, estava acontecendo ali. Vou dar um exemplo, né? Sistemas de prontuário eletrônico. Não era uma realidade no mundo. Aliás, existem muitos hospitais no mundo ainda que não existe essa transformação, porque a transformação digital não aconteceu. E no Einstein, os primeiros projetos de prontuário eletrônico do planeta nasceram ali. Nossa, é bom lembrar de né? que o Hospital Albert Einstein ele é vinculado à comunidade israelita internacional, e os maiores prêmios novos do mundo, né, partiram de fato da comunidade judaica. Então, a rede de ciência e tecnologia era muito forte. O Instituto de Ensino e Pesquisa do Einstein muito forte. Então, eu estava ali naquele momento de transformação. Departamento de manutenção do Einstein era junto com o departamento de microinformática, que era junto com o departamento de manutenção predial, manutenção de centrífugas. Então, ali dentro, digamos assim, daquele enorme caldeirão, uma hora eu estava programando, outra hora eu estava dando manutenção em computadores, outra hora eu estava limpando centrífuga dentro de um centro cirúrgico. Então, eu fui aprendendo esse processo todo de que a tecnologia aplicada à saúde é transformadora. E foi isso que eu carreguei na minha vida, que de fato transformou a minha vida. Para uma próxima etapa que eu vou falar aqui, eu falei dos países pobres, então tem o Einstein foi, digamos assim, o vetor para que eu pudesse ir para a África. Eu vou explorar um pouquinho mais contigo. Que interessante, que bacana, né? Eu tive a oportunidade de conhecer através da Carol Bellini. Isso. Né? Lá de Campinas, Carolzinha, um beijo. O Mário, e aí eu curiosa, obviamente que já procurei todas as palestras, assisti, Mário enviou uma palestra, né, pro Neco, a gente assistiu juntos, sim. E é muito bacana a sua história, porque diferente de algumas que a gente vê que foi construída apenas um storytelling para convencer as pessoas de algo, e que eu não estou aqui dizendo que tá errado, sim. Jamais, né? A sua, ela é muito verdadeira. A sua, ela tem uma essência muito verdadeira. E quando a gente escuta, né, que vem da área de tecnologia e saúde, né, que a gente sabe, que foi o que você falou, né? Me corrija, o Hospital Albert Einstein é um dos maiores hospitais e melhores do mundo, não é? É um dos mais modernos, aliás, sim. Eu acho que é o mais, a gente pode até ver. Então, você imagina... E mesmo assim, você saiu dele, né, que é um dos top 5 aí, e depois foi para essa história de um lugar extremamente que necessitava um lugar pobre. Então, eu acho que essa sua história é fantástica, por isso que eu fiz questão de te trazer aqui, né? Nós temos alguns projetos também que vão acontecer aí com o Mário. Mário, mas e aí depois que você fez essa carreira maravilhosa lá no Hospital Albert Einstein, né? É tão incrível quando a pessoa começa, foi o que você falou, computador, limpar as coisas, e centrífuga, né? E eu acho que é tão importante quando as pessoas elas estão em todos os lugares de uma empresa, né? Não é todo mundo que tem essa oportunidade. A maioria vai lá para fazer o seu job of position, seu job of description e só aquilo, né? E aí a pessoa não cresce, né? Então é por isso que você está aqui. E muitos que acho que não fizeram continuaram lá. Não desmerecendo, né, o caminho de todo mundo. E aí me conta então depois dessa etapa que você saiu do Albert Einstein. Ou como você saiu, né? Porque eu sei que tem a sua saída, alguém que para você ir fora do país. Ela tem um link direto com essa minha jornada em África. Ela tem um link direto com o Hospital Albert Einstein, né?
O Einstein, como eu disse, ele era benchmark, ainda é benchmark para muitos hospitais em todo o mundo. E existia um grupo, né, muito de profissionais altamente gabaritados dentro do Einstein que prestavam serviço de consultoria para processos de transformação tecnológica, ainda não era transformação digital, para diversos hospitais. E um deles, um hospital muito grande, ainda hoje, sem sombra nenhuma de dúvida, a maior referência hoje no continente africano, que é a Clínica Girassol em Angola. A gente divide um pouquinho como é que você mede a tecnologia do hospital. Ainda hoje é assim, entre a quantidade de salas de medicina nuclear. Aquele hospital já tinha 2 salas de medicina nuclear. Então, nós fomos para lá. Eu era um profissional da área de microinformática e eu tinha uma experiência muito, muito forte em cima do desenvolvimento de comunicações unificadas, que é o que a gente fala hoje de contact center, dados, voz, né? Realmente, a voz se convergindo em diversos canais. E uma das etapas desse projeto era um prontuário eletrônico com desenvolvimento dessas plataformas de dados e voz. E assim eu fui, né? Fui convidado, obviamente tem toda uma jornada para que eu pudesse, obviamente, de doação e de servidão, né? Primeiro, eu tive que provar de que eu era capaz, né? Doando gratuitamente, né? Horas de finais de semana e à noite, para depois, realmente, eu atestar de que eu era uma pessoa, né, fundamental naquele projeto. E assim aconteceu, e eu fui para lá. Só que, ao contrário do que a gente acredita, né, nem tudo de que a gente planeja sai como a gente espera. Nesse caso, saiu melhor. Que bom. Porque eu havia imaginado de que eu iria ser um profissional, queria desenvolver os projetos e ia ficar só por aquilo mesmo. E não, eu cheguei como um desenvolvedor e saí como empresário. Né? Que demais. Chegando em Angola, uma das pessoas que lá estavam, né, alta direção do governo angolano, direção de saúde, ainda hoje, acredito que seja o diretor-presidente do hospital, o Dr. Vasco, tinha um projeto que precisava evoluir, que era transporte de hemocomponentes, sangue, plasma. Lá em Angola, por ser um país altamente militarizado, chama aquilo de suplementos militares. Resumo da ópera. Uma bolsa de sangue processada em continente africano no início dos anos 2000 custava $450. Perdia-se quase tudo, 90%, 95%. Ou seja, Mário, como que o governo transportaria isso? Não é? Não tem uma história que é do transporte? É do transporte, Tá. Porque você precisava fazer uma campanha, muitas vezes, de coleta de sangue, você não podia fazer. Primeiro, porque 30% da população tinha algum tipo de doença sexualmente transmissível. Isso já dificultava. E, muitas vezes, esse sangue que era importado, né, grande parte deles da Europa, você perdia-se muito porque você não tinha uma logística eficiente. E não chegava saudável. Acho que não chega, né? O sangue ele tem que estar ali. O sangue, ele, obviamente, se ele coagular rapidamente, já pode ser descartado. Então, ele coagula muito fácil. E assim também como as vacinas. Se você não tiver acondicionada dentro de um padrão, e hoje existe uma norma, graças a essa nossa jornada, que regulamenta isso, você perderia. Então, o desafio que nos foi colocado, e é importante lembrar, aquele é um hospital para atender a elite, por isso o benchmark com o Hospital Albert Einstein. E por que elite? Angola precisava se abrir, precisava se inserir numa economia de mercado, e para se inserir numa economia de mercado, você precisava, de fato, ter um porto seguro para que estrangeiros pudessem ir, para que as empresas pudessem mandar os seus executivos, e assim também a elite, a nova elite que estava sendo desenvolvida em Angola, política, intelectual, pudesse ter um hospital de ponta. E anexo a esse hospital de ponta existia uma clínica popular. Nossa. Tudo financiado pelo petróleo, a indústria petrolífera, a Sonangol, líder absoluta no continente africano. E esse desafio que me foi colocado, né, matutou minha cabeça durante 3 dias. E eu andando, né, pelos galpões ali do hospital, como era um hospital de ponta, ele recebia tudo o que tinha de melhor. Então, frigobares italianos, nossa, adegas, cafeteiras, equipamentos eletromédicos, equipamentos médicos, né? E eu vi que ali tinha uma adega dessas que hoje é muito comum. E vai Mário, curiosíssimo, desde os seus 13 anos de idade, mexer nesses equipamentos. E aí... E essa adega, ela... hoje é muito comum, acho que quase todas as residências, pelo menos aqui nos Estados Unidos... Tem uma adega pequenininha. No Brasil já até vem, né? Já até vem na casa. Já até vem na casa, uma adega. E uma adega climatizada, diferente de um frigobar ou de uma geladeira, a geladeira, ela congela, ela gera pedra de gelo. Aquilo não é tão eficiente quanto uma adega climatizada. Ela não cria cristais, ela mantém uma refrigeração. Eu falei, será? O que é isso aqui? Mas imagina isso lá nos anos 2000. Desmontei 3 adegas daquelas sem pedir autorização para ninguém, com muito cuidado, porque elas estavam ali para demonstração.
E eu vi que tinha uma plaquinha no fundo chamada Peltier, Made in Canadá. Eu falei, que negócio é esse? Eu falei, esse aqui deve ser o dispositivo que, de fato, mantém aí esse controle de máximo e mínimo, de aquece e resfria, porque eu vi que ela tinha essa função. Ela podia aquecer e ela também podia resfriar, mas nunca congelar, que é que, de fato, que esses produtos hemocomponentes precisam. Desmontei aquilo, peguei uma caixa da Invicta, essas caixas padrão que a gente usa para ir na praia, para pescar. Aquelas caixas, pessoal, de cooler, que no Brasil são as caixas de isopor. As caixas térmicas. Exatamente. No Brasil, as caixas térmicas. O curioso pegou a plaquinha e uma caixa térmica. As plaquinhas, uma caixa térmica, uma bateria de moto, um controle de máximo e mínimo, né, para você poder medir a temperatura, poder drivar para cima e para baixo, uma bateria de moto e um cabinho de cereal. Aí a experiência de você realmente vem lá do meu pai, de juntar uma série de coisas que também tem um nome interessante hoje, né? A integração, né? De integrar basicamente todos esses componentes com um desenvolvimento muito simples de software, que na hora que você plugasse que você colocasse ali dentro uma bolsa de sangue ou qualquer outro item para condicionar, você tinha o momento zero, o fato gerador, e acompanhava durante horas, né, se aquele item que estava ali dentro, nesse caso o sangue, perdia menos de 1 grau por hora. E nós fizemos esse teste. Colocamos ali uma bolsa, né, 2 bolsas de sangue com outros itens, e fizemos um transporte de Luanda até Ruambo. Né? E, de fato, aconteceu. Quantas horas de Luanda? 3 horas e meia, mais ou menos, estrada muito ruim. Calor mais ou menos na linha de Recife. Ok. E, de fato, esse sangue perdeu menos de 1 grau por hora. Na hora que chegamos, puxamos os dados via cabo serial no computador. Bingo! Uma coisa que é simples. Parece que é uma mega inovação, mas... Gente, que demais. A gente só consegue resolver muitas vezes o problema quando a gente está inserido nele, quando a gente está ali experienciando aquilo. E, de fato, isso virou uma empresa, virou uma caixa para transporte de hemocomponentes, líder absoluta no mercado, produzindo centenas de milhares de caixas, que foi a empresa que inaugurou o sistema, basicamente, de normativa e, basicamente, que pudesse criar uma, digamos assim, uma norma técnica para transporte de hemocomponentes. Gente, ainda uma norma demais. técnica informal, sendo feita de forma voluntária para os hospitais, mas um processo que depois que funcionou e que foi benchmark para dezenas e dezenas de hospitais no mundo. Como todas as empresas que estiveram em Angola, né, basicamente criadas do zero na raça, até 2008 em Angola se tornaram inviáveis por causa, né, da questão do petróleo, que perdeu o seu poder econômico, mas, pela primeira vez na minha vida, eu cheguei lá em Angola como menino que iria aprender, sair como empresário e com a venda de uma companhia. E vendemos, naquela época, a empresa para líder global de fabricação de centrífugas. Gente, vocês têm ideia da honra, né? Porque, veja bem, tem todos os maiores inventores desse mundo que eu não tive a oportunidade de conhecer. Óbvio, né? Do avião, do relógio, vários que a gente sabe. Hoje aqui tem um homem maravilhoso, mais ou menos aí da minha idade, que foi o criador e que inventou essa caixa. É a primeira caixa para transporte de hemocomponentes do planeta. A primeira caixa para transportar, né, esses produtos, que pode ser desde uma bolsa de sangue até uma vacina. Gente, que história incrível. E olha que bacana, né? Porque daí tem a história do menino curioso, Sim. do empreendedor, né, Mário? Sim. Por quê? Porque você vendeu, Sim. né? E vendeu na hora certa, não dá para não lembrar. Exatamente. Das palavras do meu pai, quando disse o seguinte: agora nós vamos vender a Anhanguera. É agora que esse grupo vai ser vendido. Poxa, mas e tem a família e ela ainda tá assim? Não interessa. Então, mais uma coisa do empreendedor visionário. Você soube aí vender na hora certa. Mas sempre vai ser o inventor dessa coisa tão maravilhosa. Mário, que demais. E depois? E a África, eu falo... Por que eu falo que eu ainda tenho um olhar muito, muito forte para os países pobres, mesmo morando no país mais rico do mundo? Eu acredito mesmo que inovação você faz com experimentação. E a África me possibilita isso. Até meus 24 anos de idade, eu já tinha conhecido mais de 40 países. 80% deles, também os mais pobres da Terra. A grande parte deles, os africanos subsaarianos. E me fez entender de que as pessoas morrem, na sua maioria, pela falta do básico. E o que é geralmente a falta do básico?
demanda de atendimento primária. É um termo meio técnico, mas é aquele médico da família. Tá. Às vezes, uma informação na ponta da língua que você tem, que um profissional de saúde tem, para tomei uma picada de escorpião, o que eu faço? Mesmo, E eu não tá. tenho um médico. O que a pastoral da criança fazia muito forte lá nos anos 80, tirando Eu me a lembro população que você fala dos índices de desnutrição. da fundadora, que você gosta muito, né, da pastoral. A doutora Zilda. Da doutora Zilda, e que segue, né? Isso é muito bacana. E experienciar a África me fez ter um olhar para tecnologias móveis muito antes das tecnologias móveis chegar na América Latina ou ela se tornar massiva aqui nos Estados Unidos. Pô, mas até antes dos Estados Unidos, sim, por um fator. A África, já no início dos anos 2000, pelas questões das guerras civis, né, e pelas guerras, obviamente, por territórios e partidos, fez com que um projeto de banda larga fosse inviável. Então, você não poderia ter uma cidade sendo ligada a outra por um cabo óptico ou por um cabo, a gente fala, por um cabeamento estruturado. Você tinha, basicamente, comunicações via rádio. É ruim, mas dá mobilidade. Então, eu tive a possibilidade de ver, desde a Tanzânia, num projeto que a IBM desenvolveu junto com a BlackBerry, de tribos maçais fazendo negociação com cabras. Isso lá no início dos anos 2000, dando lances em cabras. Até mesmo sistemas bancários nascendo de uma forma totalmente móvel, por interação, por mensagem de texto. Então, tudo aquilo foi me dando uma visão, né, da onde a sociedade iria caminhar do ponto de vista de adoção de plataformas móveis. Isso, de uma forma muito curiosa, eu aplico isso até hoje na minha vida. Que bagagem, não, Mário? Então, você pensa comigo, né? Eu acho que o sucesso é quem consegue transformar a teoria na prática. Exato. Você disse do curso de processamento de dados, Sim. né? Que você fez. Como é incrível, né? Porque eu, imersa no meio da educação e principalmente de universidade e da educação formal, não a informal, né? Que eu chamo de educação formal, os cursos de graduação Sim. e pós-graduação, a gente sabe que tem muito doutor burro por aí. Né? O povo já está acostumado que eu sou meio língua solta, mas a gente tem muita gente Muita que teoria. tem muito doutor, pós-doutor, que não está fazendo nada. E você que começou lá no seu curso de processamento de dados, olha o quanto você transformou e quantas vidas você não salvou. Né? Eu acho que é tão bacana e eu acho que a gente tem que se posicionar. Sim. Né? Porque, mais uma vez, eu digo, não é o que está errado, não é o que está certo, é se posicionar, sabe, com respeito. Então, gente, adquirir conhecimento é para o resto da vida. Pode ser que você aplicou os seus conhecimentos no chinelo, Sim. né? Na O teoria. chinelo me ensinou a vender de porta em porta. Né? E depois você praticou. Né? Todo o processamento de dados e a experiência da área da saúde. Sim. Então, assim, não desistir de estudar, desistir de investir no conhecimento, na educação formal e informal, não existe, não pode, não é uma opção. Não pode parar. E olha que história maravilhosa, E né, não parou Mário? aí não, viu? Não parou, né? E aí depois, me conta. A minha relação com a África não parou, acho que não vai parar. Não vai parar. Né? Depois ela foi para a América Latina, para um ensaio também em alguns países asiáticos, mas como eu havia te dito, conhecer quase 40 países africanos, né, mexeram muito com a minha cabeça. E eu fiquei muito incomodado ao longo de muitos anos de que após aquela primeira investida em África, de resolver essa parte de questão de transporte de hemocomponentes, eu tinha que fazer alguma coisa a mais. Né? Foi aí, durante esse processo de 2008 até 2012, né, que com parte do dinheiro, né, da venda da fábrica em Angola, eu comecei a investir no Brasil, aí sim, Brasil. Né? Aí eu fui dedicar o Brasil não mais a ser empregado, de fato, ser empreendedor para valer. Fizemos um investimento numa empresa de data center, né? O início da computação em nuvem, digitalização de desktops. Fizemos um investimento numa empresa de sistema fiscal tributário e talvez o mais promissor que eu já tive até hoje, numa empresa líder de telecomunicações. Líder absoluta hoje no mundo, né, em comunicações unificadas. E durante esse processo, né, entendendo, eu fui presidente dessa companhia, da Olitel Brasil S.A., durante 6 longos anos. Durante a presidência dessa companhia, eu liderei muitas frentes de desenvolvimento. Né? Então, você pegava os grandes call centers no Brasil, eles estavam passando por um processo de transformação e cada vez mais a população jovem não queria falar por voz. Mesmo para ser cobrado ou, às vezes, para resolver um problema de saque ou de FAQ,
ele iria para um chatbot, né? Para uma mensageria de texto, né? E eu falei, a partir desse momento, falei, vamos estruturar aqui uma frente. Ainda nos primórdios da inteligência artificial, se discutia muito inteligência artificial dentro da USP, na academia, mas não era uma realidade massiva da população. Mas a gente já discutia, né, por causa dos negócios, isso. Foi aí que eu tive um insight. Uma das empresas que nós trouxemos para dentro do portfólio, né, da empresa de telecomunicações, tinha um chatbot muito conhecido no Brasil, que era o RoboEdge. RoboEdge era uma plataforma privada que ficou dentro da Petrobras. Sabe aqueles selinhos de eficiência que vinha na geladeira, Sim, que vinha sim. no fogão, e que também tinha nos carros? O RoboEdge era aquilo, basicamente, era um grande FAQ de perguntas e respostas, onde a pessoa colocava, eu tenho uma geladeira da Brastemp, modelo tal, qual o índice de eficiência? E ela foi sendo alimentada, essa plataforma, ao longo de anos e anos e anos, ao ponto dela ter quase 13 milhões de frases conversadas. Isso quer dizer o seguinte, entendia o brasileiro mais do que muita empresa de estatística. Entendia de que, muitas vezes, o why do mineiro com uma determinada pergunta quer dizer tal coisa. O oxente da população do norte, tal coisa. Isso foi criando... né, Porra, meu, do paulista. Isso foi criando uma base de conhecimento até o ponto que parte dessa operação nós absorvemos. E aí eu falei, isso aqui é algo poderosíssimo. Se a gente começar a criar aqui, desenvolver algoritmos, inteligência de máquina, que a gente consiga cruzar essa cultura toda, respeitando os dados sigilosos das pessoas, mas todo esse processamento de linguagem natural, com uma série de algoritmos aqui que consiga, em milésimos de segundos, dar uma resposta, talvez tenha algo interessante. Aí que eu lembrei da doutora Zilda Arnes com a Pastoral da Criança. Falei, eu vou fazer alguma coisa por África para valer. Já entendo que, realmente, na África, a questão da mobilidade funciona. De que você tem, bom ou ruim, você tem uma distribuição de telefonia bastante forte. Okay. A população em África é uma população muito jovem. Falei, eu vou transformar essa plataforma num assistente médico. Ainda muito embrionário, mas eu entendo, basicamente, quais são as principais dores e vou falar, vou focar em doenças tropicais. Mas diversos outros temas que a Pastoral ajudou a resolver. Fui até a Pastoral, na sede da Pastoral, lá em Curitiba, com o Clóvis, que herdou basicamente todo o legado da doutora Zilda Arnes, que faleceu no terremoto no Haiti. E comecei a alimentar a plataforma Inteligência Artificial Dr. Wilson, que é o Dr. Wilson, o primeiro assistente virtual com inteligência artificial para a saúde do planeta também. Minha segunda inovação global. Segunda inovação e invenção do Mário. E essa ficou grande. E essa ficou, de fato, muito grande. E começamos ali a digitalizar todos aqueles conteúdos com mais de 700 protocolos de saúde que eram complexos, transformando aquilo em conversações. Ao ponto de você, né, eu estou numa região africana, eu não tenho um médico aqui, eu não tenho um profissional de engenharia, mas quero cavar um poço. Como é que eu garanto que, de fato, essa água que vai sair dali é uma água que eu posso beber? E como é que eu posso tratar? Como é que eu faço uma plantação simples ou uma horta simples, né, de uma forma orgânica, até mesmo coisas mais complexas? Eu tenho aqui esse sintoma, né? Como é que eu faço passando mal, aconteceu alguma coisa, um diagnóstico. E aí, coisas básicas mesmo, como eu te disse, uma picada de escorpião que mata muito, realmente a malária, como é que a pessoa pode, de fato, buscar ajuda, ou até mesmo coisas mais complexas voltadas à questão de violência. E esse conteúdo que nós desenvolvemos virou um chatbot maravilhoso, já nasceu com quase 1 milhão de perguntas e respostas dentro desse machine learning que a gente faz. Falei, vou fazer um teste. Fui até Moçambique, uma região extremamente longe, né? Não em Maputo. Fui em Cabeceira Baixa, que fica próximo ao distrito de Nampula. Para você entender, de Cabeceira Baixa você vê a ilha de Madagascar. Ai, eu gosto de contar essas histórias para a pessoa entender aonde que você estava. E não existia possibilidade nenhuma de nenhum médico ir para lá. Então, de fato, a gente precisaria criar algo diferente para atender aquela população. De São Paulo a Maputo, 14 horas de voo. De Maputo até Nampula, mais 4 horas de voo. De Nampula até Ilha de Moçambique, mais 1h30 de carro. Espera a maré, baixar, sobe no barco. Você navega mais umas 3 horas, você chega na Ilha de Cabeceira Baixa. Um lugar, assim, onde as pessoas vivem amontoadas. São 5.000 pessoas, né? Todo tipo de doenças sexualmente transmissíveis, de pele que você possa imaginar.
as pessoas não têm atividade porque não tem, de fato, o que se produzir ali. Não tem o que fazer. O que fazer ali. Mas os sinais de telefonia funcionam por causa dos barcos que ali passam, por causa de toda a infraestrutura. Mário, por que você escolheu essa região? Tem uma razão especial ou não? Tem, porque numa das minhas visitas a Moçambique, eu estive conversando com um americano, o Dr. Kent Powell, e ele me falou dessa região onde, de fato, ninguém chegava. Assim, eu fazer em Maputo, legal, eu poderia fazer um teste em Maputo, de fato, tem muita gente que precisa de assistência, mas você tem ali o mínimo de assistência, mínimo. E nessa região que nada, você disse não tinha, nada. Era zero? É zero. Então, não tem lugar melhor para você testar usabilidade, adoção da plataforma, conectividade e, mais ainda, a interação com as pessoas. E assim fizemos. Nos primeiros testes, veio pergunta de todos os jeitos. Primeiros testes, basicamente, coletamos quase... Mesmo uma região pobre em África, a cada família um celular lá está. Ok. Porque é a única forma que eles têm de se comunicar. Às vezes, eles não têm o pacote de dados, né? Então, até nisso nós pensamos. Fizemos um convênio com a operadora local, disparamos centenas de milhares de SMS, quem atingiu, especificamente para aquela população, e ali começamos com agentes territoriais, essa importância de ter uma pessoa que nos recomendou lá, a doutora Andréia também, esposa do Kent Powell, ela mantém um lodge para receber aqueles cruzeiros, apesar de ser um lugar pobre, um lugar paradisíaco, onde os grandes iates param, né, os turistas internacionais vão ali, tiram uma foto e voltam para o barco. Então, ela mantinha ali um lodge para atender essas pessoas. E ela foi grande responsável por nos ajudar nesse processo de treinar as pessoas, de que ali ia chegar uma mensagem, e a partir daquela mensagem, quem soubesse ler e escrever, né, poderia começar a interagir. Tem isso também, né, Mário? Tem, além de tudo isso, tem o problema do analfabetismo, né? Exato. Porque não tem nada para chegar lá, então a população ela realmente não tem educação, não tem saúde, não tem o que fazer. Exatamente. Meu Deus. E na segunda jornada, já com texto, né, por mensagem de texto e também por voz. Mas os primeiros testes foram extremamente promissores. E a gente começou a resolver alguns problemas, ao ponto da gente identificar que a gente precisaria ali fazer testes rápidos para, pelo menos, identificar qual o tipo de população que tinha doenças sexualmente transmissíveis e que essa pessoa, de fato, precisaria ter algum tipo de tratamento ou se isolar para que realmente não pudesse continuar proliferando daquela forma. E assim foi feito. Outro teste que nós fizemos, aí não poderia ser diferente, até em homenagem à doutora Zilda Arnes, e aí foi a grande transformação na minha vida para que eu, aqui nos Estados Unidos, estivesse, que foi dentro do Haiti. Aí nós adaptamos a plataforma, o Dr. Wilson, para a língua creole. Então, né, as pessoas falavam em creole, vinha todos esses diagnósticos, né, e também começava a criar essa cultura de adoção, de perguntas e respostas, para que depois eu pudesse criar a telemedicina, que foi aí, de fato, que as coisas começaram a se transformar. No Haiti deu super certo, treinamos, né, no final de semana, 400 líderes, assim, um trabalho muito bonito para continuar o projeto, para ir para as regiões. E aí, quando eu menos esperava, né, foi um trabalho maravilhoso, a gente começou a dar conta de que a plataforma estava se tornando viral. Tivemos mais de 1.200.000 interações nos primeiros dias e ela foi crescendo em conteúdo, até que chegou o reconhecimento que o Dr. Wilson virou a maior plataforma em saúde dentro do Google Assistant, que é o equivalente à Alexa da Amazon. O Google Assistant é o assistente virtual da própria Amazon. Então, quer dizer, nós havíamos integrado os nossos conteúdos de saúde com a plataforma do Google Assistant. E isso foi acontecendo. E nós tivemos um outro ponto que, de fato, testou a plataforma. Né? Eu falo que esse foi o fator crítico de sucesso, realmente, para se mostrar que a plataforma de inteligência artificial ela é uma ferramenta tanto para ajudar na triagem, quanto para ajudar na jornada do paciente para a telemedicina, mas também como uma ferramenta de resgate. O ciclone Idai devastou, né, o Extremo Oriente moçambicano, e lá o Dr. Wilson estava com uma das pouquíssimas plataformas, eu posso até afirmar, talvez a única que estivesse conectada com dado zero. Então, ela foi responsável por ajudar no resgate de quase 20 pessoas que estavam desaparecidas durante o ciclone Idai, porque Moçambique foi um dos pontos onde a gente mais atingiu e onde mais a gente incentivou a utilização da plataforma, com os milhares de SMS disponibilizados. Então, eu paro para olhar hoje
E olha, eu falo, tanta coisa que eu fiz. Mas eu fiz porque eu tenho um olhar para problema e solução, né? Eu simplesmente falo, isso aqui é difícil. Mas se é difícil, alguém tem que fazer. Exato. E por que eu estou aqui nos Estados Unidos hoje? Fruto desses trabalhos, né? Numa dessas agendas que eu tive o privilégio de integrar no governo, no primeiro e único mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro, a primeira agenda da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial aqui nos Estados Unidos, né? Um grupo de 7 empresários. E lá eu fiz uma apresentação na Casa Branca, fiz a apresentação no Capitólio, fiz no Departamento de Padrão no NIST dos Estados Unidos, fiz em diversas entidades. Todos os lugares, né, pessoal? Todos os lugares mais importantes aqui dos Estados Unidos, o Mário estava nesse momento da vida dele, né? Exatamente. E aí, isso, de fato, tomou uma proporção, assim, dentro daquele grupo que ali estava, muito interessante, ao ponto de eu saber que existia um visto por habilidades aqui nos Estados Unidos, que é o AB1 Visa, visto por habilidades extraordinárias. E as pessoas que ali estavam, havia um senador também norte-americano, haviam outros profissionais que ali estavam, falaram, pô, esse é um trabalho belíssimo, por que você não vem para os Estados Unidos desenvolvê-lo a partir de cá? Aqui ele, de fato, tem como tornar realmente uma plataforma global. E eu nem dei muita bola para aquilo, tal, voltei para o Brasil. Eu falei, será que isso é possível? Eu falei, cara, eu acho que eu tenho conjunto comprobatório para tudo isso. E, de fato, isso foi uma realidade, né? Não é exclusividade só minha, mas o processo foi, pelo menos, a primeira petição foi aprovada em 15 dias. Aí, o que é que aconteceu? Veio a pandemia, né? Eu tinha uma das primeiras plataformas, né, já preparadas para a telemedicina do planeta, porque todo esse conjunto de desenvolvimento gerou-se diversas integrações e também um fluxo de triagem muito grande. Então, eu falo, o período que eu mais trabalhei na minha vida foi o período da pandemia. Foi como a gente. Como a gente é educação e é ensino à distância, nós crescemos, foi o momento que a gente mais trabalhou e mais cresceu. Então, essa democracia, essa mobilidade que o EAD, né, e que essa tecnologia traz para a gente, ela é... E eu acredito que é irreversível, né, Mário? É irreversível. Não volta mais para trás. Não volta. E, neste momento, nós fizemos algo ousado. Nós plugamos, de fato, uma telemedicina e começamos a aplicar a telemedicina de guerra. Porque você tem, de fato, uma necessidade de atendimento global. Uma população dentro de casa e que fica no doente mundo inteiro. No mundo inteiro. Não tinha, foi uma coisa que aconteceu com todo mundo, não tinha... Meu Deus, e eu doei incrível. 1,2 milhões de consultas gratuitas na pandemia. De Moçambique a Angola, ao Brasil, a alguns países aqui da América Central, para os Estados Unidos, populações imigrantes. E isso, de fato, né, não só validou a tecnologia, mas mostrou que, de fato, né, a gente precisa ter um olhar para plataformas com ganho de escala. Né? A gente fala baixo valor unitário e alto volume de transação. Então, é isso que eu tenho um olhar muito voltado para o digital em quase tudo que eu faço, baseado nessas experiências. Meu Deus, que coisa linda. Para quem não sabe, pessoal, esses tipos de vistos, de habilidades especiais aqui nos Estados Unidos, eles são processos, eles são muito bem vistos, né? Pelos órgãos, pela imigração. Por quê? Porque você demonstra para o país que você tem uma habilidade especial e o resultado dela é essa colaboração. Agora, você imagina o Mário, então, com essa colaboração da saúde, não importa se foi na Angola, onde for, quando a gente aplica aqui, pode ser que foi só para o Brasil. Então, você imagina o quanto especial é realmente essa sua habilidade, né? Essa sua curiosidade e essa sua vontade. Mário, eu tenho uma pergunta para você. Durante esse seu caminho, né? Enquanto você estava falando o que eu estava pensando. Durante esse seu caminho, porque você é brasileiro e o Brasil é considerado um país rico perto da Angola e dos outros. Hoje a gente está aqui nos Estados Unidos, que daí é o mais rico. Existe algo, né? Que você aprendeu ali, nesses momentos, nesses seus últimos 15 anos, e que você acredita que foi um marco na tua vida? Eu vejo que o teu servir, né? Ele é muito forte. Né? Eu tenho isso também muito para mim. Eu acho que a gente vem para servir, cada um na sua indústria, cada um na sua área. Isso ficou muito latente nessa história sua. Mas tem algo que você fala, olha, ali foi o marco, foi ali que eu descobri realmente o meu propósito, sabe? Uma coisa que te marcou
em relação a esses países pobres? Sim, eu acho que você disse bem, a servidão. Né? Eu tenho muito na minha cabeça, né? Ou você é canal ou você é represa. Eu nunca guardei as ideias. Nunca tive preocupação nenhuma de patente, nada disso. Alguém vai roubar o que eu estou fazendo? Absolutamente não. Justamente por esse conceito. Se você é canal, suas ideias vão fluir. Agora, se você é represa, você não traz investidor, você não traz parceiro. É claro que existe ali um nível de propriedade industrial, intelectual, que você precisa ter. Mas assim... O cuidado, óbvio. Exatamente. Quando aquilo se transforma num negócio, mas... muitas vezes, para você resolver um problema, e quando a gente fala de saúde pública, educação, em diversos outros, a gente precisa tornar isso de fato acessível. Então, a servidão, né? Eu não vou entender por que, de fato, Deus me colocou aqui nesse país, mas eu faço ideia que aqui, de fato, está o acesso ao capital, né? Acesso às grandes conexões. Mas a servidão em países pobres, né? A gente acha que muitas vezes a gente nasceu num país pobre como o Brasil. Imagina, porque não mas tem eu o olho resto. que, eu fui extremamente privilegiado num país que eu pude, menino com 13, 14 anos de idade, estudar a tecnologia da informação. Então, falar que esse é um país pobre, não é. Né? Talvez desigual, mas pobre não é. E aí, sim, de fato, em Angola eu fui para um país pobre. E ali a gente entende, né, de fato, de que se nós não servirmos, né, a gente não transforma o mundo. Então, eu tenho essa visão de empresário, mas o que eu não perco, o que eu aprendi é uma visão humanista. Se o negócio não tiver impacto positivo na vida das pessoas, também não me serve. E é o que eu tenho feito aqui também. Eu tenho feito, eu continuo esse trabalho, né, atendendo populações imigrantes através de plataformas de telemedicina, de telesaúde, diversas outras, mas sempre com um olhar para a população negligenciada. Os médicos falam, vamos trabalhar a doença negligenciada. Doença negligenciada, para mim, não existe, é população negligenciada. Então, eu foco nisso. Né? Tudo que eu tenho feito nesses últimos anos, especialmente a partir dos Estados Unidos, é com esse olhar, saúde e população negligenciada. Gente, que inspiração, né? Então, a gente vai agora, infelizmente, terminando aqui esse nosso bate-papo maravilhoso. E quero deixar para vocês o seguinte, né? Gente, você quer ser rio ou você quer ser represa? Olha que incrível que o Mário falou, né? Se a gente não vem para cá para mudar a vida das pessoas e para impactar não só a sociedade, né? A comunidade que a gente tá, ou a humanidade, onde é que a gente vai parar? Exatamente. Eu fico pensando, às vezes, como é que eu sou uma pessoa muito bondosa. Eu não vejo maldade nas pessoas, né? Apesar de ter todo esse jeito, falar muito alto, né? Ter muito um espírito de liderança e etc. E por ser mulher, eu tenho uma bondade muito grande. Eu não consigo entender, às vezes, Mário, como ainda tem gente ruim nesse mundo, né? Como tem gente que faz as coisas para benefício próprio, né? E ainda mais para prejudicar os outros. Então, eu espero, gente, realmente que com esse espaço que a gente criou aqui, aqui na Must University, né? Que tem como principal audiência aí os nossos alunos, os nossos professores, né? Que essas palavras do Mário sirvam de inspiração, sirvam de alerta. Mais uma vez aqui eu vou repetir. Você quer ser rio ou você quer ser represa? É isso. Você quer fluir ou você quer ficar parado? Sem hipocrisia. Porque o Mário é um empreendedor. Sim. A Julie é uma empreendedora. Não é mesmo? A minha família é empreendedora, nós somos empreendedores. Sim. E vamos fazer coisas boas, mas com um propósito real, né? Isso é muito importante. Gente, estou muito feliz de estar mais um dia aqui conversando com esse cara incrível. Mário, as últimas palavras aí para os nossos alunos, professores, para essa nossa comunidade incrível acadêmica, que inclusive, né? Eu recebo muitos depoimentos dizendo, professora, se não fosse o ensino EAD ou a Must University, eu não teria a possibilidade, a oportunidade de continuar os meus estudos. Então, é aí também um propósito bem democrático, né? E você tá aí, né? Você tá nessa vida, sempre aprendendo, curioso, né? Inovando através de soluções simples. Deixa para nós aí. Conversa aqui com o pessoal, ó, dessa câmera. Deixa um recado para os meus alunos tão amados aí. Olha, Gil, é muito bacana isso que você disse sobre a questão do EAD. Eu fico imaginando há 15, 20 anos, 25 anos atrás,
se eu tivesse a possibilidade de fazer 3 ou 4 formações ao mesmo tempo, eu sei. que a AD possibilita, o quão longe eu não conseguiria chegar e quantos problemas não teria resolvido. Então, eu acho que, se eu posso deixar uma dica, né? A dica é valorize seu tempo estudando, né? O Brasil está hoje numa posição extremamente estratégica, pode parecer que não, com essa geopolítica toda bagunçada, o Brasil ainda é um porto seguro, né? De segurança física. Então, com muita coisa, um país que ainda precisa de muita coisa, é um país ideal para empreender. Muitas né? oportunidades. Não só os Estados Unidos é um país para empreender. Aqui é um país consolidado, mas no Brasil você tem muitos problemas para resolver. E eu acho que a educação é a base de tudo. Eu sou fruto deles. Depois eu estudei muito, né, ao longo desses anos, mas, né, aconteceu ali. Foi a pedra fundamental, foi a educação que transformou minha vida. Senão, talvez eu estaria lá, né, ainda fazendo o bico. Fazendo bico e não teria transformado. Exatamente. Gente, obrigada pela presença e pela audiência de todos vocês. É um prazer enorme estar aqui e usar desse canal de comunicação, dessa tecnologia, né, Mário? Para conversar com as pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada por você fazer tanto pelas pessoas. E por Deus ou pelo CEO lá de cima, ter colocado na minha vida, na vida do Neco, a oportunidade de te conhecer. Eu espero fazer muita coisa e não só projetos, mas poder servir. Amém. Para você também. Muitíssimo obrigado. Obrigada, meu querido. Gente, um beijo e até o próximo programa, né, Alê? Vambora! Obrigada, gente.